Queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia em que nós comemoramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, e que o nosso pensamento vai de modo especial dirigido ao sucessor de São Pedro como bispo de Roma, o Papa Francisco, para mim, de modo muito especial, eu quis colocar aqui diante este ícone, que é um ícone, uma representação de São Pedro, um ícone feito no Oriente cristão. Esse ícone para mim é especial porque foi o próprio Papa Francisco que me deu de presente em 2013. Não fazia muito tempo que ele tinha sido eleito sucessor de Pedro, no lugar de Bento XVI, após a sua renúncia. E durante a preparação, no início do mês de julho, para a Jornada Mundial da Juventude, que teve lugar no Rio de Janeiro, no finalzinho do mês de julho de 2013, todos os dias eu tive a graça de estar junto com ele nos seus aposentos privados, para que pudéssemos praticar um pouco a pronúncia do português. E ao cabo dessa semana, digamos, de aulas de português, vê-se que eu sou um péssimo professor, porque, enfim, o sotaque argentino se notava, mas o fato é que ele me deu de presente esse ícone, justamente para pedir que todas as vezes que eu olhasse para esse ícone, uma vez que eu sempre tive muita devoção a São Pedro e aos papas, ele disse, toda vez que você olhar para esse ícone, por favor, não esqueça de rezar por mim. E essa frase do Papa Francisco, que já, logo no dia em que ele foi eleito, já ficou como uma marca registrada do seu pontificado, ou seja, esse constante pedido para que os fiéis rezassem pelo seu pastor, que toda a igreja rezasse pelo Papa, no fundo, não é outra coisa senão um reflexo do que nós escutamos hoje na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, quando vimos São Pedro, que estava preso, encarcerado, a mando do rei Herodes, que já tinha matado o apóstolo São Tiago, e que provavelmente pensava em matar Pedro para ganhar a benevolência do povo judeu, que via os primeiros cristãos como uma ameaça à sua religião. E eis que diz o texto, no versículo 5 do capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, que toda a igreja rezava por Pedro. Alguém poderia se perguntar, ora, mas Pedro não é aquele a quem Jesus confiou a sua igreja? Nós vimos isso no Evangelho de modo muito claro, no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, prometeu Jesus a Pedro, não prevalecerão sobre ela. Porém, o fato de que Jesus tenha colocado a Pedro como o chefe dos apóstolos, como o chefe da igreja, como seu vigário, ou seja, aquele que o representa no mundo, e assim os seus sucessores que representam a Jesus nesse mundo, por isso chamamos o Papa de vigário de Cristo. Isso não exclui que o Papa não precise de orações. Se por um lado, e repito, acabamos de ver no Evangelho como Pedro recebeu essa autoridade da parte de Jesus, que além de prometer que as portas do inferno não prevaleceriam, também disse que entregava as chaves do reino dos céus. Uma imagem muito eloquente dessa autoridade que Jesus confiava a Pedro. Ou seja, a chave é aquilo que abre. Portanto, Jesus estava dizendo, quem vai abrir o céu é você.
E mais ainda, nós vemos, a partir desse momento, como Pedro, de fato, tem a primazia junto aos apóstolos e na igreja nascente, depois que Jesus sobe aos céus. Se a gente pega nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 5, vai se dizer que as pessoas levavam os doentes, quando Pedro ia passar, para que ao menos a sombra de Pedro tocasse nessas pessoas e elas ficassem curadas. Está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 5. E como prova de que a autoridade do apóstolo Pedro passou aos seus sucessores, basta que nós peguemos também os relatos ao longo da história da igreja. Já no ano 108 depois de Cristo, pensemos que Pedro morreu no ano 67, durante a perseguição do imperador Nero. Pois bem, no ano 108, que já não é tanto tempo assim depois, vemos um autor chamado Inácio de Antioquia, que também era um bispo, que foi quem ficou no lugar de São Pedro, nessa cidade da Síria chamada Antioquia, porque Pedro, antes de vir para Roma, tinha passado por Antioquia. E esse bispo, que foi preso, estava sendo levado a Roma para ser martirizado, para ser morto. No caminho do seu martírio, escreveu uma carta aos fiéis de Roma. E ali ele já colocava como ele não tinha a autoridade de Pedro e de Paulo. E dizia que a igreja de Roma, justamente porque tinha sido o local onde Pedro e Paulo tinham dado a sua vida por Jesus, que ela presidia todas as demais igrejas na caridade, no amor. Ou seja, era a comunidade que estava por em cima das demais comunidades, aquela que tinha a função de liderança, uma liderança no amor, vai dizer Santo Inácio de Antioquia. Depois, aproximadamente no ano 180 depois de Cristo, um outro bispo, chamado Santo Irineu de Leão, que é um autor importantíssimo da antiguidade do cristianismo, que escreveu uma obra chamada Contra as Heresias. Num momento de muita confusão, a igreja era perseguida pelo Império Romano e estava também sendo ameaçada por diversas seitas. E várias dessas seitas apareciam com livros que diziam que eram evangelhos escritos por algum outro apóstolo. Então começaram a se multiplicar escritos evangélicos, ou seja, vários evangelhos, evangelho de Tiago, evangelho de Pedro, evangelho de Paulo, tinha um monte de obra. E a pergunta era, mas quais são os livros que realmente foram inspirados por Deus? Como a gente pode saber qual é a verdadeira doutrina? Porque cada uma dessas seitas pregava um cristianismo diferente. Como saber qual era o verdadeiro cristianismo? E olha só que interessante. Santo Irineu diz o seguinte, que a melhor forma de nós termos a certeza que estávamos na fé verdadeira, aquela que Jesus tinha nos entregue, tinha nos ensinado, era a de seguir a mesma fé vivida pelos bispos das cidades fundadas pelos apóstolos. E dizia ainda, mas para que não falemos de vários casos, falemos da principal cidade aonde Pedro e Paulo deram seu testemunho, Roma. E aí Santo Irineu de Leão, nessa obra, Contra as Heresias, faz a primeira lista que nós temos dos papas, para mostrar que aquela autoridade de São Pedro que ele recebeu de Jesus, ele foi transmitindo aos seus sucessores. Isso no ano 180 depois de Cristo. Já outro exemplo, e assim terminamos, mas poderíamos citar tantos outros exemplos. No ano 451 depois de Cristo, os cristãos estavam em dúvida sobre um aspecto concreto da figura de Jesus. E nessa dúvida de como interpretar um aspecto da vida dele, pegaram
uma carta escrita pelo então Papa, que era São Leão Magno, e ao lerem essa carta numa reunião de todos os bispos da época, chamado Concílio de Calcedônia, no ano 451, logo depois de terem lido o que o Papa Leão pensava sobre aquele aspecto da vida de Jesus, a interpretação que ele dava, unânimes, os bispos se levantaram e disseram: Pedro falou pela boca de Leão. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa autoridade do Papa, que vem desde Pedro, é algo que constantemente podemos ver ao longo da história. Essa autoridade que está fundamentada no que Jesus disse: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porém, repito, isso não exclui que não tenhamos que rezar pelo Papa. Porque muito embora ele tenha essa autoridade, tenha esse poder, essa graça especial do Espírito Santo, ele é um homem como eu e como você. O Papa é também um pecador, como todos nós seres humanos. O único que nunca foi pecador foi nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima, Nossa Senhora, que foi preservada do pecado original. Todos os demais seres humanos nascemos pecadores. E por isso precisamos um da oração do outro, para que possamos perseverar. E quanto precisamos que seja o Papa o primeiro a nos dar exemplo disso. E é evidente que isso exige dele uma força que ele não tem, que ele não é capaz de corresponder enquanto homem. E por isso precisa das nossas orações. Para que também ele, como Paulo, que foi um outro extraordinário homem que deu testemunho de fidelidade a Jesus e que também ofereceu a sua vida em martírio durante a mesma perseguição de Nero no ano 67 aqui em Roma, que possa o Papa e os demais que virão ao longo da história dizer como São Paulo disse na segunda leitura de hoje, da segunda carta a Timóteo, quando Paulo, já próximo a morrer, próximo a dar testemunho, e é isso que significa a palavra martírio, testemunho da sua fé em Jesus, escreve: já estou próximo a ser derramado em sacrifício. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Para mim agora está reservada a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia. É isso. Por isso nós rezamos pelo Papa, para que ele nos dê esse exemplo de combater o bom combate, porque todos nós devemos combater o bom combate. Todos nós devemos chegar ao fim, à conclusão dessa corrida que é a nossa vida, tão cheia de obstáculos, tão cheia de dificuldades, mas na certeza de que um está intercedendo pelo outro. E todos juntos, como filhos de Deus, contamos com a sua ajuda, para que então recebamos, finalmente, a coroa da justiça, que vale muito mais do que todos os prêmios desta terra, que vale muito mais do que todas as honrarias, todos os tesouros, porque significa essa coroa da justiça, a união plena com Deus, que é o único que pode saciar o nosso coração. Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, rezemos pelo Papa, rezemos pelo sucessor de Pedro, rezemos por Pedro, que hoje segue conosco através do Papa, na certeza de que rezando por Pedro, estamos também rezando por nós mesmos, porque na medida em que ele seja fiel, e certamente o Papa Francisco nos dá um grande exemplo disso, nós poderemos ter diante dos olhos essa imagem de alguém que é fiel a Jesus e que nos estimula, para que também nós o sejamos e um dia recebamos dele a coroa da justiça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.